Beleza, vamos lá. Então, o tema da aula de hoje é escalas termométricas, tá? Física, segunda série do ensino médio. Então, para a aula de hoje aqui, eu vou explicar a construção das escalas termométricas, beleza? Vou começar por Celsius, que é a escala que a gente utiliza aqui no Brasil, tá? Mas na parte cronológica da história não foi a primeira escala termométrica, beleza? Eu vou explicar as três que são mais utilizadas. Então, a primeira escala termométrica foi elaborada por Celsius, tá? Que é o sobrenome dele. Ele era sueco, nasceu na Suécia de 1701 até 1744, tá bom? E no estudo dele, ele utilizava aqui, vou representar essa linha como se fosse o termômetro, e ele ele estudava as transformações da água, né? Então, quando a água passa do estado líquido para o sólido e do estado líquido para o vapor, né? Então, esses processos que são estudados lá em ciências, no ensino fundamental, coloquei aqui para ficar mais fácil, que é quando a água congela, tá? Então, o Celsius que ele fez naquela época ele não tinha a gente não tinha a temperatura, né? Na época do Celsius já tinha o Fahrenheit, né? Mas ele elaborou uma escala onde ele considerou que o zero da escala, como se fosse uma régua, né? O zero da escala seria o que ele chamou de 0 graus. Então, o 0 grau vai ser quando ele estudando a transformação da água, vai ser quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, né? Que daí é quando a água congela. Então ele foi monitorando lá, foi observando o momento em que a água congelasse, beleza? Então, quando a água congelou, ele falou, ó, então a partir desse momento aqui eu vou considerar como se fosse o 0 graus, e ele chamou essa escala de Celsius, que era seu sobrenome, beleza? E daí, para construir uma escala termométrica, ele precisa de duas referências. Beleza? A primeira referência dele foi quando a água tornou-se gelo. E a segunda referência que ele utiliza, né, utilizando o estudo da água também, ele estudou a água, né? Primeiro ele foi diminuindo a temperatura da água até ela virar gelo, e depois ele foi aumentando a temperatura da água até ela virar vapor. Beleza? Quando a água começa a ferver. Ela ferve, né, e vira o vapor. Então, a partir desse momento aqui, que a água começa a chamar vapor, ele falou que chamou de 100 graus Celsius. Tá? 100 acredito porque a gente tem um sistema decimal, e nosso sistema decimal igual a porcentagem, que utiliza o número 100 como referência, ele utilizou o número 100 também para estabelecer esse termômetro, né, que a gente chama hoje. Então, essa escala termométrica Celsius, ela vai de 0, como referência inicial, até 100 graus. E daí o que ele fez? Ele estabeleceu dois critérios científicos estudando a água. E daí nesses critérios ele falou assim, ó, do mínimo, que é água congelada, até o máximo, que vai ser a água fervendo, ele dividiu em 100 partes iguais. Tá? E cada uma dessas partes ele chamou que, falou assim, ó, vou batizar cada uma dessas partes de 1 grau Celsius. Beleza? Eu estou explicando essa parte porque tem o caderno do aluno, ele pede para a gente fazer a construção de uma escala termométrica. Tá? Uma escala termométrica onde você vai colocar o seu nome. Sei lá, eu vou colocar o meu nome. A escala de Felipe Laios. E a letrinha aqui vai ser L de Laios. Tá? Então, ele pede para a gente construir. Então, essa é a escala do Celsius que a gente utiliza, né, que é utilizada aqui no Brasil e em maior parte do mundo. Segunda escala é de Fahrenheit. Fahrenheit era polonês, nasceu na Polônia, né? De 1636 até 1736. Então, existiu aí um período do tempo onde estavam vivos, tá? Fahrenheit e Celsius. Diferente de Celsius, tá? Fahrenheit também ele teve que estabelecer alguns critérios para ter um máximo, né, que seria água congelada, e o mínimo. Só que ele não utilizou só a água, ele utilizou uma mistura de água, sal e flocos de gelo, ou o próprio gelo, né? Então ele falou assim, ó, a partir do momento aqui, não sei se já colocou a língua no congelador e a língua gruda? Então, essa mistura que ele fez de água, sal e gelo, quando tudo grudou, o sal grudou no gelo lá,
ele estabeleceu a medida como se fosse o 0 Fahrenheit. Tá bom? Então ele estabeleceu uma mistura de água, sal e gelo. Então essa vamos chamar que é a medida que ele estabeleceu como 0 da escala Fahrenheit. E daí, da mesma forma que o Celsius, tá? Mas Fahrenheit fez isso antes de Celsius. Opa. Ele falou que os 100 graus Fahrenheit seria a temperatura do corpo humano. Beleza? Então ele estabeleceu uma temperatura média do corpo humano. Tá? Ele considerou que, né, que todos os corpos teriam essa temperatura média. E ele chamou de 100 Fahrenheit. Igualmente Celsius, o que ele fez? Ele vai lá e divide essa escala em 100 partes iguais e fala assim, ó, a partir de hoje eu tenho 1 Fahrenheit. Tá bom? Só que olha só, o 0 graus Celsius, ele tem uma sensação térmica diferente do 0 graus Fahrenheit. E da mesma forma, os 100 graus Fahrenheit tem uma diferença de sensação térmica do 100 graus Celsius. Então, eu coloquei a escala uma do lado da outra, do Fahrenheit e do Celsius. Então, olha só. Deixa eu pegar uma canetinha preta aqui. Então, quando a gente estuda as escalas termométricas, normalmente a gente faz as conversões, né? Às vezes eu tenho escala temperatura que está em Fahrenheit, eu tenho que converter para Celsius. Às vezes eu tenho Celsius, eu tenho que converter para Fahrenheit. Beleza? Então, eu tenho aqui, tá? Celsius, que utilizou o 0 graus Celsius para a água, né, quando começa a congelar. 0 graus Celsius vai corresponder aqui, eu tenho uma linha pontilhada, não sei se dá para perceber, trazendo aqui para a escala Fahrenheit, ela vai corresponder a 32 Fahrenheit. Beleza? Então, em Fahrenheit, a água ela passa para o estado sólido aqui em 32. Vou colocar aqui, ó, água congelada. Beleza? O valor numérico, o valor absoluto aqui é diferente. Tá? Mas vamos dizer que a sensação térmica vai ser a mesma. Tá bom? E aí, lá para quando a água vira aqui vapor, em Fahrenheit, a gente vai ter 212 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, comparando Fahrenheit com Celsius, Fahrenheit começa aqui no 32 e vai até lá o 212. Então, nessa comparação entre as duas escalas, qual que vai ser a diferença entre elas aqui, ó? A diferença entre o estado em que a água vira gelo e que ela vira vapor, eu vou ter 180 graus Fahrenheit. Tá? E na escala Celsius, eu vou ter 100 graus Celsius. Então, o que isso daqui representa? Se eu tenho aqui 0 graus Celsius, eu vou aumentar aqui 1 grau Celsius. A cada 1 grau que aumenta na escala Celsius, ela vai aumentar aqui 1,8 na escala Fahrenheit. Tá bom? Então, eu vou falar que 1 grau Celsius corresponde a 1,8 na escala Fahrenheit. Então, se aumentar 1 grau na escala Fahrenheit, na escala Celsius, vai aumentar lá 1,8. Tá? Então, 1 grau Celsius na escala Fahrenheit vai corresponder, conforme o Fahrenheit começa com 32, vai corresponder a 32 graus Fahrenheit, mais 1,8 que aumentou. Então, a gente vai ter aqui 33,8 graus Fahrenheit. Tá bom? Aí lá no roteiro de estudo tem um exercício que eu vou trabalhar dessa forma aqui. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem termômetro que marca em Fahrenheit. Tá? E aqui no Brasil a gente estuda graus Celsius. Então vamos supor que você vai fazer uma viagem lá para os Estados Unidos e daí você vai pesquisar a previsão do tempo. Hoje o Google ele já dá a conversão de acordo com a sua localização. Tá? Mas, por exemplo, vamos dizer que você pesquisa a previsão do tempo num site que seja original dos Estados Unidos, que utiliza a escala Fahrenheit. Aí você bate o olho lá, você vê que a temperatura vai ser de 33,8 graus. Aí você vai falar, nossa, tá calor pra caramba lá, né?
Ah, tô indo para lá hoje, então eu vou de regata e bermuda. Só que quando você chega lá, essa temperatura aqui em Celsius corresponde a 1 grau Celsius. Ou seja, o negócio vai chegar lá, vai estar nevando. Tá? Então, o valor numérico das escalas, né, ele é diferente. Só que a sensação térmica que o seu corpo vai sentir vai ser a mesma. Tá? Então, 1 grau Celsius corresponde a 33,8 graus Fahrenheit. É por isso que a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Tá? Então, informações importantes. Vou destacar aqui, ó, em amarelo. Do ponto de fusão até o de ebulição, lá, do ponto que a água vira gelo até a água que vira vapor, na escala Celsius, a gente vai ter aqui uma variação de 100 graus Celsius. Tá bom? Na escala Fahrenheit, a gente vai ter uma variação de 180 graus Fahrenheit. A escala Celsius começa do zero e vai até 100 graus Celsius. Logicamente que pode passar esse valor e pode ser inferior a zero. Tá bom? Mas nesse estudo aqui ela vai de 0 até é a nossa referência, tá bom? E na escala Fahrenheit ela começa no 32, é importante gravar esses valores, pelo menos o 32, e ela vai até o 212, tá bom? 32 mais 180 vai ser lá o 212. E para cada 1 grau Celsius que aumenta ou diminui na escala Celsius, aumenta ou diminui 1,8 na escala Fahrenheit. Então essa é uma informação importante, tá? 1,8. E o 32 na escala Fahrenheit também é importante. Beleza? E em seguida, de Fahrenheit e Celsius, a gente tem uma terceira pessoa também, que foi William Thomson, que ele foi matemático e físico, tá? Então ele vive aqui de 1824 até 1907, ele é nascido no Reino Unido, ou seja, ele é britânico, tá? Só que ele era conhecido por Kelvin. Kelvin, que ele era chamado o primeiro barão de Kelvin. Então ele foi conhecido mesmo por Kelvin. Tá? A escala dele recebe o nome de Kelvin. E Kelvin ficou famoso porque ele determinou o que a gente chama de zero absoluto. Tá? Então, o que vem a ser aqui o zero absoluto? Então, o calor, ele se dá, né? Então, vamos considerar que o nosso corpo é uma molécula. Então, quanto mais a gente se agita, quanto mais, por exemplo, a gente está fazendo atividade física, jogando futebol, por exemplo, que a gente está correndo, né? Então, quanto mais a gente agita, mais calor a gente sente, maior vai ser a nossa temperatura, tá bom? O zero absoluto aqui da escala Celsius, então eu vou representar aqui, ó, você é essa molécula aqui. Então, quanto mais você se agita, tá? Maior vai ser a sua temperatura. Então, esses tracinhos aqui são as agitações. Então, a molécula está se agitando mais, a temperatura dela está subindo. O zero absoluto, tá? Então, quanto menor vai ser a sua agitação, menor vai ser a temperatura. E o zero absoluto é onde a molécula, vamos dizer que ela está, vamos dizer dessa forma, a molécula ela está em repouso absoluto, ou seja, ela não está se movimentando. Então ele determinou um instante em que a molécula está em repouso absoluto e ele chamou de zero absoluto. Tá bom? Então essa é a informação. Normalmente essa é uma escala que é utilizada no meio científico, tá? A escala Kelvin. Os países, não sei se não tem nenhum país que utiliza a escala Kelvin como referência para medir a temperatura no dia a dia, tá? Quando eu falo medir a temperatura no dia a dia, é aquela que passa na previsão do tempo. Então, olha só. A escala Kelvin, deixa eu destacar aqui. A escala Kelvin, ela tem como referência o principal número, o zero absoluto, tá bom? Só que na escala Kelvin, a medida, o valor em que a água vira gelo aqui é 273 graus Kelvin. Não é esse número redondo, é um número quebrado, mas eu arredondei para ficar mais fácil, tá bom? E a temperatura que ela vira vapor é 373 graus Kelvin. E igualmente a escala Celsius, ela tem uma variação de 100 graus Kelvin entre o estado que vira gelo e o estado e a transformação da água em vapor. Tá? Então ela tem uma variação aqui de 100 graus
Kelvin. Beleza? Deixa eu ver se... Então, o que é importante? O que é importante a gente estudar aqui nesse momento? Então, informações que a gente tem que saber. Que na escala Kelvin, ele vira gelo lá no... o que seria o 273 na escala Kelvin. E ele, igualmente ao grau Celsius, ele tem uma variação de 100 graus Kelvin, né, entre o estado que a água vira gelo e que ela vira vapor. Então, eu posso falar que 1 grau Celsius corresponde a 1 grau Kelvin. Eu vou colocar aqui do lado, ó, 1 graus Fahrenheit, ou desculpa, 1 grau Celsius vai corresponder a 1,8 graus Fahrenheit. Então, eu vou colocar as informações importantes aqui. 1,8 graus Fahrenheit. Beleza? Então, ó, subiu 1 grau Celsius, eu sei que vai subir 1,8 graus Fahrenheit e 1 graus Kelvin. Tá bom? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui essa setinha. Então, como é que vai funcionar as nossas conversões? Então, a primeira conversão que eu vou fazer é importante aqui, ó. 0 graus Kelvin vai corresponder a quantos graus aqui em Celsius? O que eu vou fazer? Para cada 1 grau que aumenta no grau Celsius, aumenta 1 grau na escala Kelvin. Para cada 1 grau que diminui aqui na escala Celsius, vai diminuir 1 grau na escala Kelvin. Tá bom? Então, ó, presta atenção na pergunta. Eu tenho 273 graus Kelvin. Que número que eu tiro de 273 para eu ter lá o zero absoluto, que seria o 0 grau Kelvin? 273, exatamente. Então, a gente vai ter aqui menos 273 graus Celsius. Então, o zero absoluto na escala Celsius vai ser menos 273 graus Celsius. Beleza? Aí, outra informação importante que eu vou pegar também. Deixa apagando aqui, que depois eu tiro um print e mando para vocês. Outra informação importante, eu tenho a temperatura que o Fahrenheit falou que era do corpo humano, né? Temperatura do corpo. Eu tenho 100 graus Fahrenheit. Quanto que essa temperatura equivale aqui em Celsius? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a temperatura, olha o passo a passo. Ó. Passo 1, fazer de amarelo. Vou pegar a temperatura que eu tenho na escala Fahrenheit. Tá bom? Então, eu estou fazendo a conversão de Fahrenheit para Celsius. Tenho 100 graus Fahrenheit. Primeiro passo que eu faço, eu peguei a temperatura lá em Fahrenheit. Segundo passo, vou fazer até colorido. Do 100, eu vou tirar 32. Lógico que tem fórmula para isso. Eu prefiro entender como é que é o processo, que daí vai ficar mais fácil de fazer a conta, do que eu ter que decorar a fórmula, porque daí é fórmula de matemática, física, química, daí acaba confundindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a temperatura que eu quero converter, que é 100 graus Fahrenheit, e dessa temperatura eu vou tirar 32. Por que eu vou tirar 32? Porque a escala do Fahrenheit em relação à do Celsius, ela começa com 32. Então, eu vou tirar o 32. Vai ficar assim, ó. Então, esse é o segundo passo. 100 menos 32 vai dar aqui 68 graus Fahrenheit. Beleza? Aí, no terceiro passo, qual que vai ser o meu terceiro passo? Aqui em cima eu não falei que para cada 1 grau Celsius eu tenho 1,8 graus Fahrenheit? Então esse vai ser meu terceiro passo. O que eu vou fazer? O resultado que deu dessa subtração, eu vou subtrair dividir 1,8, tá bom? Então deixa eu fazer essa conta de cabeça aqui, abrir minha calculadora, vai aparecer para você. Então 68 dividido por 1,8 vai dar aqui... O resultado dessa divisão vai dar 37,7, né? Dízima periódico. Graus Celsius. Eu coloco em graus Celsius porque eu fiz a conversão do Fahrenheit para o Celsius. Então, 3 etapas. Primeira etapa, né? Convertendo o Fahrenheit para Celsius. Eu pego a unidade que eu quero converter, foi o 100.
subtraio 32, porque a escala começa no 32, e divido aqui por 1,8, porque para cada 1 grau Celsius que aumenta 1,8 na escala Fahrenheit. Até aí, beleza? Então vamos lá, vamos colocando perguntinhas. Beleza, então vou repetir o processo, agora eu vou fazer o contrário. Tá bom? Vamos lá. Então vou colocar aqui na... Opa! Vou colocar aqui na minha escala. Eu tenho 37,7 graus Celsius. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou ter aqui, ó, sei lá, eu vou pegar uma temperatura aqui. Eu vou ter... Eu quero saber 45 graus Celsius, quanto que corresponde em Fahrenheit. Então eu vou colocar aqui embaixo. Vou transformar Celsius em Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo contrário do que eu fiz aqui do lado esquerdo. Como é que vai ser o processo contrário? Vou começar aqui, ó. Vou fazer da mesma cor que está lá, tá? Então, vou começar aqui pelo passo 3. O passo 3 está aqui em cima, ó. Tá, o passo 3 que eu vou fazer. O passo 3 está aqui, ó. 1,8. Eu vou pegar a medida que está aqui em Celsius, que no caso é o 45, né? E eu vou multiplicar por 1,8. Então, vou fazer o contrário, né? Beleza? Então, 45 vezes 1,8. Vai dar 81. Então, eu multipliquei. Então, o passo 3, que era dividir por 1,8, tudo que eu fiz na conversão Fahrenheit para Celsius, eu vou fazer aqui o contrário. Então, se eu dividir, eu vou multiplicar. Se eu subtrair, eu vou somar. Então, 45 vezes 1,8 vai ser 81. Aí no passo 2, o que eu fiz no passo 2 lá de vermelhinho? No passo 2 eu subtraí 32. Agora nesse passo, o que eu vou fazer? Eu vou somar 32. Então vai ficar assim, ó, 81 mais 32, 1 mais 2 vai dar 3, e 8 mais 3 vai dar 11. Tá bom? Então, 11 graus, ou 113, né, graus Fahrenheit. Então, 45 graus Celsius corresponde a 113 graus Fahrenheit. Isso. Muito bem. Segura aqui, papai. Então vou fazer assim, imagina. Como é que minha filha despertou? Eu vou te dar uma atividade aqui para você tentar resolver. Eu quero que você me fale assim, ó. 0 graus, utilizando o processo que a gente fez aqui, ó. 0 graus Fahrenheit corresponde a quantos graus Celsius? Só para dar uma atenção aqui para minha filha, rapidinho. Deixa eu abrir a câmera para você ver ela. Dá oi. Olha, filha, você tá na TV. Uau! Faz oi na TV. Oi! Manda beijo. Ah, muito bem. Agora vai assistir seu desenho, vai. Valeu. Então, ó, vamos lá, ó. 0 graus Fahrenheit em Celsius vai ser o quê? Vou pegar a medida em Fahrenheit, que é 0. Vou subtrair o 32 Fahrenheit. 0 menos 32 vai dar menos 32 Fahrenheit. Beleza? E depois que eu subtrair 32, eu vou dividir por 1,8. Então, deixa eu pegar a calculadora. 32 dividido por 1,8 vai ser 17,7, né? Menos 17,7. Então, o 0 graus Fahrenheit corresponde a menos 17,7 graus Celsius. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó,
tem lá o roteiro já, não sei se você fez, de escalas termométricas. E eu vou passar atividades para a gente treinar a conversão. Ah, as conversões são aquelas que já estão no roteiro. Beleza, boa, já fez. Então é isso. Se você quiser, a gente não fez aqui, mas se você quiser, você pode pegar os pontos importantes, tá? Que a gente tem que saber. O 32 graus Fahrenheit, saber que a escala Fahrenheit em relação a Celsius começa na 32, que a escala Fahrenheit aumenta ou diminui de 1,8 em 1,8, tá? Que o zero absoluto da escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Se você quiser fazer o teste aí, descobrir quanto que vale, qual que é o zero absoluto aqui na escala Fahrenheit, tá? Daí para você fazer a conta. Se você quiser, você pode fazer essa conversão também, ó. 45 graus Celsius corresponde... Vamos fazer essa última conta aqui, ó. 45 graus Celsius corresponde a quantos na escala Kelvin? O que eu vou fazer? Eu vou pegar... A escala Kelvin começa no 273, né? É só eu pegar o 273 e somar 45. Então, ó, 273 mais 45. Que vai dar 3 mais 5, 8. 7 mais 4, 11. Sobe 1, né? E aqui 3. Vai dar? Boa, 318. Muito bem. Então, Maria, aula, né? A nossa aula de hoje encerra aqui. Escalas termométricas. Já coloquei o roteiro, eu vi que você já fez, tá? Na próxima aula eu vou separar alguns exercícios aqui de vestibulares para a gente fazer juntos na aula, e o que não der para fazer na aula a gente vai fazer, vou deixar para vocês fazerem em casa. Beleza? Bem, obrigado pela participação. Tenha um bom dia aí. Filha, faz um tchau. Ai, você não tá aparecendo. Deixa eu colocar aqui você na tela, olha. Faz tchauzinho, então. Tchau. Manda beijo.